Olá, boa noite, você que sintoniza a TV Com nesta noite de terça-feira. Nós estamos chegando com o programa TV Com Debate, que hoje vai discutir um tema importantíssimo, a exemplo do que a gente sempre faz todas as noites aqui ao vivo. Hoje nós vamos discutir segurança pública, ou a falta dela, né? Na maioria das cidades aqui da Baixada Santista. A segurança é um tema sempre sensível e tem sempre uma pessoa que tem um caso ou que já passou por uma situação de violência ou que conhece alguém que passou. Então, para discutir isso, vamos discutir também a questão da redução da maioridade penal, outro tema polêmico que também é sempre fonte de um bom debate. E para trazer essas novidades, informações e também esse debate para você, hoje eu trago dois convidados da maior qualidade. Primeiramente, eu queria saudar a presença do jornalista Absair Rocha, um monstro sagrado do jornalismo da Baixada Santista, que se especializou em trabalhar no meio do jornalismo policial, do jornalismo investigativo. Ao meu lado também, nos ajudando a fazer o programa de hoje, o advogado Alex Kundera. Eu começo saudando primeiro, Rocha, boa noite, muito obrigado pela sua presença. E Alex também, boa noite. Boa noite, Guto, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Alex? Boa noite também, muito obrigado pelo A gente já começa esse TV Com Debate. Eu pergunto para vocês se sentem seguros hoje, andando pelas ruas da cidade, vamos falar de Santos, mas pelas cidades da Baixada, depois das 10 horas da noite, ou tem gente que nem leva em consideração o horário. Tem segurança hoje nas ruas da nossa região, Rocha? Boa noite. Boa noite, eu gostaria de dizer que me sinto seguro, mas infelizmente não é a realidade. Só discordo de você num ponto. Você falou após as 22 horas, eu não me sinto seguro hora nenhuma, em lugar nenhum, porque a insegurança é uma realidade que todos nós presenciamos no dia a dia. Alex. Concordo com o que ele falou, hoje em dia os marginais perderam o pudor, a vergonha, o medo, né, e estão praticando crimes durante a luz do dia. Então a gente não se sente seguro em lugar nenhum, não só em Santos, né, acho que no país todo a impunidade está presente e eles se garantem por causa disso. E na nossa região tem um novo crime, uma nova modalidade. É o roubo, o furto, melhor dizendo, de estepes, de rodas de carros. E vocês têm conhecimento já conhecem alguém que tenha passado por essa situação? De vez em quando você passa pela rua, vê o carro sobre 4 caixotes, porque eles metem o macaco, levantam o carro, calça com umas caixas, uns pacotes, lá uns caixotes e retira as rodas. Agora, para tirar uma roda de um veículo, dá trabalho, faz barulho, mas ninguém vê, ou melhor, ninguém quer se meter. Não é o meu carro, então não estou nem aí. Conhece alguém, Alex? Conheço. Teve roda furtada? Alguns amigos que já tiveram roda furtada em São Paulo, aqui em Santos. Principalmente aqueles veículos que tem estepe na traseira, né, fica mais fácil, eles vêm e não é mais só o estepe, doutor. Agora também as rodas do veículo estão tirando. Sim, eles colocam os tripés, né? Exatamente. E o carro fica pendurado. Na contramão do que a gente está falando aqui, da falta de segurança, a Secretaria de Segurança Pública divulgou os números da criminalidade nos 4 primeiros meses de 2015 e, na nossa região, segundo a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, de janeiro a abril de 2015, aconteceram 6.182 ocorrências, ou seja, boletins de ocorrências registrados em delegacias, 6.182 contra 8.199 casos registrados de janeiro a abril em 2014. Uma queda, segundo a Secretaria de Segurança, de 24,6%. Em Santos, nossa cidade com a maior população, em 2015 foram registrados 1.450 roubos contra 2.000 no mesmo período de 2014. Roubo, artigo 157 do Código Penal, é aquele que é feito a subtração de algum objeto mediante violência, 157. Rocha, esses números, muitas vítimas não registram a ocorrência, elas sofrem a violência, o roubo, enfim, o furto, o roubo, enfim,
e não registram. O que acontece é o seguinte, a polícia ela faz um levantamento daquilo que está registrado. Mas muita gente não registra a ocorrência, ou por achar que não vai adiantar nada, que a polícia não vai chegar até o marginal, ou até com medo que a polícia chegue ao marginal, que prenda e que convoque essa vítima para que ela vá depor. E aí está o outro medo dela, vai depor? No DP tem aquele esquema, está o cidadão lá numa sala, a vítima através de um vidro, olha sem ser vista, e ela reconhece ou não. Mas depois tem a outra etapa, que é no fórum. Né? Inevitavelmente aí eles vão se encontrar. E há um medo. A população está com medo. Então muitas pessoas preferem ficar no prejuízo, o que é uma falha, mas preferem o prejuízo do que ter que passar por essa situação. Agora, houve uma queda? Sim, houve uma queda. Eu acredito muito nesse delegado que está aí, por quê? Dr. Gaetano é um delegado que conhece a região, ocupou todos os cargos da polícia na região, né? E realmente realizou que trabalhos excelentes, conhece como ninguém. Olha, se ele não resolver, em parte, o problema da violência aqui, mas ninguém vai resolver. Mas a verdade é que as pessoas têm medo de apresentar queixa. Delegado Gaetano Vergini, que é o diretor do DI Inter 6, que é a área de cobertura da Polícia Civil. Vai da Bertioga até a divisa com o Paraná. Exatamente. Boa sorte ao doutor Gaetano. Alex. Complementar o que o jornalista falou, existe também a parte burocrática, né? As vítimas de crime, elas não querem ir para a delegacia, por quê? Porque na delegacia acaba ficando lá, a pessoa fica 2, 3, 4 horas. Às vezes a vítima chega para elaborar um boletim de ocorrência e o delegado está fazendo um flagrante. Esse flagrante às vezes demora 6 horas, dependendo do tipo de crime, da quantidade de marginais presos, enfim. E a pessoa não tem paciência de aguardar e esperar ser atendida para poder fazer o seu boletim de ocorrência. Muitas vezes ela não vai por isso, ou quando vai, ela perde a paciência e vai embora, né? E quanto ao fato da vítima fazer o reconhecimento judicial, na esfera judicial, lá existe uma série de meios para resguardar a vítima, para que o marginal não a veja. Né, tanto quanto nos corredores do fórum, alguns fóruns têm salas específicas para testemunhas, como o da Barra Funda em São Paulo, é um fórum mais estruturado, enfim, mas é como se fosse na delegacia, o marginal não vê a vítima, ele vai no olho mágico da porta da sala do juiz, olha, reconhece, sim ou não, e mas não existe essa possibilidade, é muito difícil, né? Para isso o advogado tem que requisitar. Sim, né? Com certeza. E as vítimas, a grande maioria não sabe que tem esse privilégio, essa prerrogativa. E aí vem o medo. Além da situação do delegado, se o flagrante por exemplo, uma equipe da PM, essa equipe da PM ela fica na delegacia até a ocorrência terminar e não tem aquela ocorrência. O policiamento ostensivo que é feito pela Polícia Militar também fica desfalcado. Você chega numa temporada, por exemplo, em que o plantão tem, por exemplo, durante um plantão, 4, 5 flagrantes. No flagrante o delegado vai ouvir a vítima, as testemunhas, o acusado, e põe hora nisso, 4, 5, 6 horas. E aí chega a guarnição da PM, chega lá com uma nova ocorrência, tem que esperar acabar aquele flagrante para que eles sejam atendidos. É uma viatura que saiu das ruas. Que está deixando de atender a população, outras ocorrências. E essa é uma prática muito antiga que eu não vejo ninguém com vontade de solucionar. Teria como solucionar, já que você falou em solução, teria como se arrumar uma forma de, por exemplo, deixar o responsável o dono da ocorrência, um policial, e essa viatura voltar? Mas ou todos são testemunha? Mas aí a viatura voltaria já faltando um elemento na guarnição. De qualquer forma, o trabalho ficaria prejudicado. Que é proibido pela instituição da Polícia Militar, né? A equipe tem que andar sozinho. Mais uma que Teria a solução, talvez, se o Estado, o governo, abrisse mais vagas de concurso público para delegados, escrivães, né? e aí cada delegacia teria 3, 4, 5, enfim, delegados, escrivães, que cada um atenderia a ocorrência simultaneamente.
O caso de mas Praia Grande, não é o nosso caso, infelizmente, né? O caso de Praia Grande é um exemplo disso. Praia Grande, Guarujá, por exemplo, aquela equipe que trabalha o ano inteiro é a mesma equipe que vai atender a temporada. Não existe um reforço também na a delegacia? PM faz um reforço, a Polícia Civil nem sempre. E então aí... aquela mesma equipe que atendia a 2 flagrantes por dia vai ter que atender a 8, 9... Porque com mais PMs, a tendência é que mais ocorrências venham, mas a equipe é a mesma na delegacia, vai acabar represado de qualquer jeito, vai continuar demorando. Algum horizonte no fim do túnel em relação a isso? Como vocês têm alguma experiência de como funciona isso? Eu tenho uma esperança pela inteligência, pela prática nessa área do Dr. Gaetano Vergini. Eu acho que ele é um homem que pode encontrar uma solução. Aí tem que estar reunidos a Polícia Civil, a Polícia Militar, para encontrar um meio termo. Não se pode, por exemplo, eles têm uma área que tem que ser patrulhada por uma guarnição. Essa guarnição se envolveu numa ocorrência, ela vai para o DP, ela fica 3, 4 horas lá e aquela área fica descoberta. Então eu acho que somente a cúpula que pode achar uma solução. A cúpula da Polícia Civil, a cúpula da PM, achar uma saída para essa situação. Uma outra questão envolvendo a nossa região, e acho que o Brasil inteiro, a gente viu aí nos últimos dias no noticiário, no Rio de Janeiro, vários ciclistas que foram roubados, agredidos. 9 vítimas numa semana. Um morto, recentemente mais uma situação. Na nossa região não é diferente. Também acontece esses ataques a ciclistas, principalmente na Piaçaguera, na Rio Santos e também na nossa ciclovia, aqui nas ciclovias da cidade. A maioria desses crimes, todo mundo sabe, cometida por menores de idade. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham em relação a essa questão da redução da maioridade penal? Guto, por etapa. Primeiro, esse negócio dos assaltos praticados com faca, arma branca. O medo que eu tenho é que quando acontece uma coisa lá fora e que tem repercussão, logo começam a fazer aqui também. Começam a imitar. Um bom exemplo, né? É a imitação da vida. Então, agora, com relação à menoridade, gente, eu fico indignado, fico revoltado de ver as pessoas ocuparem o espaço na mídia para falar, vamos reduzir a maioridade para 16 anos e acaba a violência. É mentira. É balela isso aí. Redução da maioridade como parte de um conjunto pode realmente ajudar. Pode realmente refrear um pouco. Porque o marginal, não importa a idade que ele tenha, ele tem que ter respeito. Ele tem que ter medo. Porque enquanto ele souber que ele vai fazer, está tudo bem, não acontece nada, ele vai em frente. Né? Agora, baixar para 16 anos. E o garoto de 11 anos que pega numa arma, num revólver para assaltar? Vai reduzir para 10 anos a maioridade? Então eu acho que esse é um assunto a ser tratado por especialistas, advogados, Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, entendeu? São as pessoas que vão discutir essa questão, porque são pessoas que conhecem o métier, que estão envolvidas nessa questão. E não esses malucos aí que não podem ver uma câmera pela frente que sai dizendo bobagem, né? E muitas vezes não sabem o que estão falando. Não sabem. Doutor Alex. Pois os marginais agora estão se aproveitando do mau exemplo, como você citou, do caso lá na Lagoa da Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, do médico que foi assassinado a facadas, né? Um ciclista. Por quê? A arma branca, a faca, não é considerada crime, é contravenção penal. É outro absurdo. Então, se um menor ou um maior de idade for parado pela polícia e ele recebeu uma revista e foi encontrada a faca com ele não vai preso. Não vai acontecer absolutamente nada. Né? Entendeu? Ele não vai preso. Agora, diferentemente de uma arma de fogo, né, que já é proibida pelo Estatuto do Desarmamento e etc. e tal. Então, eles estão se aproveitando disso. Agora, a maioria deles estão portando arma branca, faca. Estilete, também é um meio de intimidar a vítima, de ferir, inclusive até matá-la, né? E a vítima
acaba entregando da mesma forma que fosse, como se fosse uma arma de fogo, né? E quanto à maioridade penal, como ele falou, é um conjunto de coisas. Inclusive, nós estávamos debatendo nos bastidores ainda há pouco, teria que ser mudado o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dos estatutos mais avançados do mundo, só que ele não é colocado em prática 100%. Então teria que modificar o Código Penal, que é de 1940, retrógrado, tinha que modificar o ECA, que não é tão retrógrado, de 1990. Mas tem que trazer para a nossa realidade. Mas tem que trazer para a realidade do nosso país, da nossa educação, da convivência da população. Enfim, é uma série de coisas. Tem que acabar com a corrupção, né, também, que a corrupção está contaminando todos os pontos no país, todos os lados, todas as classes. Enfim, então é um conjunto de coisas. Tem que se aumentar o salário dos policiais, que aumentando o salário dos policiais, teoricamente, a tendência é que diminua a corrupção. Então é uma série de afazeres que tem que ser feito, que doutor, existe vontade política, que é o principal, né? Eu invoco o senhor, na sua profissão, para esse tema que eu vou dizer agora. Em função desses crimes praticados no Rio de Janeiro com arma branca, já estão discutindo a criação de uma lei que inclua a arma branca no porte ilegal de arma. E quando eles começam a fazer isso aí, eu vejo o que aconteceu no caso daquela menina Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. Né? Foi morta. Aí houve aquele Guilherme de Pádua que deu a tesourada. Exatamente. Houve aquela comoção geral, aquele negócio todo, vamos mudar. Conseguiram a assinatura, mudaram. Mudaram para melhor, doutor? Não. Mas também fizeram isso porque era uma pessoa... A toque de caixa. E uma pessoa conhecida, influente, Globo, né? Em função da vítima. Quantas pessoas não morrem do jeito que ela morreu? Nada contra, não por causa dela. Nós estamos falando de prestígio, exatamente, de força. Quantas situações iguais ou até piores, e não se falou nessa mudança. Agora, só quando acontece com pessoas conhecidas e com algum tipo de influência... Que tem uma ressonância maior. Uma projeção na mídia, e ainda mais da magnitude como tinha... A Glória Pérez. Como tem a Glória Pérez. Agora, vocês falaram em vários itens aí, mas a gente não falou da questão da reabilitação desse menor infrator. Ou atualmente, os locais onde eles são internados... Fundação Casa, são locais que recuperam adequado? Alguém? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, eu nunca visitei uma Fundação Casa, mas pelos conhecimentos que eu tenho, o moleque vai para lá, fica lá. Não tem um programa específico para recuperar esse moleque. Eu vi há algum tempo atrás aí uma professora que ela própria resolveu, teve aí no caso a autorização, e ela começou a dar aula para um grupo de menores, e eles se interessaram. Inclusive, teve um resultado muito bom. Agora poderia ser estendido a todas as fundações Casa, né? Porque até onde eu sei, lá é um depósito. O moleque é tirado da rua, chega lá, põe lá dentro, acabou. Mais nada. Doutor Alex. Falta, como eu falei, vontade política. Tá? Existem N situações que nós podemos colocar dentro não só da Fundação Casa, mas das penitenciárias, como o trabalho, por exemplo. Antigamente se tinha muito trabalho dentro das penitenciárias, e os presos faziam bola de futebol, faziam pregadores de roupa, enfim, N coisas. Hoje são pouquíssimos as penitenciárias no estado de São Paulo que dão trabalho para o preso. Né? Hoje eles colocam a cozinha como forma de trabalho, a faxina como forma de trabalho, porque não tem outro tipo de trabalho. Então eles acabam relevando esse tipo de serviço como sendo um trabalho. E na FEBEM deveria ser a mesma coisa. Apesar do menor, entre aspas, não poder trabalhar a partir dos 14 anos, né, como aprendiz, deveria de ter uma forma de trabalho. Eles têm assistente social, mas não funciona. Não funciona. Teria que ter várias atividades laborativas. Vou te dar um exemplo. Eu montei um projeto Você sabe que minha família tem uma academia, né, a Academia C4. Então eu montei um projeto para levar a atividade física dentro da penitenciária de São Vicente.
E só que me foi barrado. O diretor aceitou, adorou a proposta, a ideia, mas quando levou para o superior dele, não quis. Morreu o assunto. Morreu o assunto, não quis, não explicou nem porquê, simplesmente não e pronto, está acabado. Como voluntário? Sim, eu colocaria os meus professores lá. Disponibilizaria toda a estrutura para poder dar de 1 a 1h30 de aula de atividade física para o preso. Nesse ínterim, 1 hora, 1h30, eles não estariam ociosos, né? E estariam praticando a saúde, inclusive. Como outras atividades, uma capoeira, ou, enfim, qualquer outro tipo de atividade poderia ser criado, mas o sistema não quer, não aceita. Entendeu? O sistema não aceita. Uma coisa que eu queria abordar com vocês em relação aos menores. As famílias também não são responsáveis por esses menores, famílias desestruturadas, a ausência, na maioria das vezes, de um pai dentro do núcleo familiar. Vocês não acham que as famílias também têm um pouco de responsabilidade nessa situação desse menor infrator? Eu acho que a sociedade como um todo tem responsabilidade. E começa por aí. Você vê uma família que realmente não tem a menor condição de existir, está lá com 5, 6, 8 filhos, não tem um atendimento para mostrar para essas famílias que elas não podem colocar tantos filhos no mundo se elas não podem cuidar. E esses garotos que você vê nas esquinas aí, fazendo malabares, aquele negócio todo, é aquele dinheirinho que ele leva para casa e a família sabe que ele está ali o dia inteiro exposto, né, a tudo e a todos. Eu acho que a sociedade como um todo, ela é responsável por essa situação. Sem falar no caso aí que eu acho que o governo peca muito nessa área. Na nossa cidade um dos principais cruzamentos, é uma quantidade enorme de crianças menores de idade fazendo todo tipo de... Você até gostaria de ajudar. Exatamente. Mas não dê esmola. Eu acho que o ponto fundamental, crucial, o início de tudo, na minha opinião, é a responsabilidade do governo. Começa lá do governo. Porque o governo tem a obrigação de dar educação, saúde, segurança pública, são direitos constitucionais. E o governo não dá, mas o fundamental é a educação. Educação e saúde, no meu ponto de vista, são os principais pontos que o governo deveria de dar para toda a população do país, não só no Brasil, em todos os outros países subdesenvolvidos. Porque a gente vê países de primeiro mundo, como Noruega, Estados Unidos, enfim, França, a criminalidade lá é bem menor. A população recebe educação, as escolas públicas são para todo mundo e de primeira linha. Primeira linha. Você vai aqui na escola pública daqui, é péssimo, o professor fazendo greve por melhores salários. Você tem uma ideia. Então vem de lá de trás. Você tem uma ideia do que a organização, quando uma família vai de um outro país para os Estados Unidos, por exemplo, um engenheiro que arranjou uma colocação lá e ele tem filhos, ele primeiro tem que ver naquele bairro onde ele vai morar se tem vaga na escola. Se não tem, ele não pode ir para aquele bairro, porque a criança não pode ficar fora da escola. E não tem que passar para o outro lado da cidade para estudar numa escola que tem a vaga. E o ônibus escolar passa e pega na porta, leva até a escola e volta. Pega 7 horas e volta com a criança às 16 horas. Lá ela tem lazer, tem várias atividades, né, esportivas, aquele negócio todo. Como eu te falei ainda há pouco, eu tenho um neto que trabalha lá, no departamento juvenil. Como é que funciona? Ele é psicólogo. Isso é no Texas e agora ele está lá em Waco, cidade de Waco. Então o que acontece? O menor comete um delito qualquer. Ele é levado para esse setor. Psicólogos, psicanalistas fazem uma avaliação desse garoto para saber se ele tinha condições, se ele sabia a gravidade do ato que ele cometeu e vai por aí afora. É elaborado um relatório que é mandado para a corte e lá o juiz vai tomar uma decisão com base naquele relatório. Parecer técnico, exatamente, bem embasado. E não em função da idade, não. É de acordo com o crime que ele cometeu e o parecer técnico se ele tinha conhecimento daquele crime, se ele tinha consciência daquilo. A punição dele vai vir em cima desse relatório. E quem emite relatórios são técnicos,
São pessoas formadas com essa função. Eu sou a favor de um formato como esse. Independentemente da idade, a criança com 8, 10 anos cometeu um crime... papai lá, bater, chorar, gritar, nada disso, não. Cometeu o crime, acho que ela tem que passar por uma junta de profissionais, uma equipe multidisciplinar com psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais. Ele não está apto, com 10 anos... Para ir para a rua, ele tem que ficar, ele fica internado até 16, ele passa por uma nova avaliação. Ele pode ser condenado ainda enquanto criança. Agora vai para uma prisão. E vai progredindo de acordo com esse estudo, com essa avaliação dessa equipe. Eu acho que essa é a forma mais adequada para se tentar recuperar uma criança. Aqui nós não teríamos condição de fazer isso, porque, como eu falava ainda há pouco, você baixa a maioridade para 16 anos, né? Bom, o moleque cometeu um delito grave, vai ser julgado, coisa e tal. Vai mandar esse garoto para onde? Ele vai cumprir pena onde? Não tem uma prisão juvenil. E o máximo de internação, segundo o nosso ECA... Não, aí é o ECA, né? Aí é outra história. São de 3 anos, né? Então teria que modificar o ECA, teria que modificar uma série de coisas para poder aplicar isso aí. Então por isso que eu falo. Tem pessoas falando aí, não, vamos baixar para 16 anos, aí acaba a violência. Isso é papo furado, isso é papo de quem está já se projetando para uma próxima eleição. Os marginais vão aliciar menores de 16 anos. Que é interessante para eles. Já o 16 não pode? Vai baixando. Então vamos pegar os de 15, os de 14, os de 13, 12 e assim por diante. E aí vamos baixar a maioridade para 10 anos? Senhores, eu vou ter que fazer um breve intervalo comercial, nós já voltamos em instantes, já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Se
Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Já estamos de volta com o TV Com desta terça-feira, que hoje debate segurança pública e outros temas correlatos, como a redução da maioridade penal, a situação das nossas crianças que infelizmente estão cada vez mais sendo aliciadas pelo mundo do crime. Antes da gente retomar esse nosso debate de hoje, eu queria mandar um abraço para o pessoal lá da Santa Casa, que está promovendo a Semana de Enfermagem. A gente teve lá um trabalho maravilhoso do provedor Dr. Félix Ballerini, junto com o Jorge Arcoverde e o Jorge Tadeu. Um abraço para eles, parabéns pela iniciativa. Eu queria também mandar um forte abraço para o seu Nicola lá do Imbaré, o seu Nicola que teve um probleminha de saúde, já está recuperado, graças a Deus, firme e forte aí, muito bom restabelecimento, vale a pena acreditar. A gente volta aqui com o nosso tema e eu queria conversar com vocês o seguinte: baixando a maioridade penal para 16 anos, caso passe, óbvio, como é que vai ficar a situação do adolescente que cometeu um crime? Ele vai para a mesma cadeia que o adulto vai? Ou vai ter que ser criado um local específico de transição, digamos assim, para abrigar esse menor? Eu acho que é aí que mora o perigo. O doutor pode até depois me corrigir se eu estiver falhando. É o seguinte, para fazer isso aí tem que mexer numa série de coisas, a começar pelo ECA. Porque o ECA, como ele é hoje, o menor não pode ser preso. Ele não pode ser levado para uma prisão junto com o maior. Então já é um primeiro obstáculo. Para baixar a maioridade, vamos então construir presídios, né, para abrigar esses adolescentes. Nós não temos presídios em quantidade suficiente para abrigar os adultos, para abrigar as mulheres. Tanto é verdade que a cadeia de São Vicente é um depósito de presas, como era aqui em Santos também. Quando é que nós vamos construir uma penitenciária ou uma cadeia para abrigar esses menores? Eu acho que é totalmente inviável. Eu continuo com aquela tese. Baixar a maioridade como parte de um conjunto, eu acho que resolve a situação. Agora, esse blá 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 como estão fazendo aí, ou como o governador quer aumentar de 3 para 8 anos, não adianta nada se não criar dentro da Fundação Casa programas específicos para reabilitar esses adolescentes, porque alguns podem ser reabilitados. Então não adianta aumentar, olha, vamos aumentar a presença do menor na Fundação Casa de 3 anos para 8 anos. Não vai alterar nada. Só isso não resolve, né? Só isso não resolve. Doutor Alex, concorda? Sem dúvida. Acompanha o relator? Sem dúvida, acompanha o relator. O Estado não constrói penitenciárias para o adulto, que dirá para o menor, quando se baixar a maioridade penal, que dirá para eles. Vai ser bem complicado, viu? Vai ser bem complicada essa mudança, se houver, porque mesmo ele sendo maior, com 16 anos, penalmente falando, ele ainda é considerado como juvenil, né? Na idade juvenil, não tem a personalidade formada ainda, né? Uma série de coisas que ele ainda vai crescer muito até os 21 anos. Então fica bastante complicado misturar o menor, entre aspas, né? Que se tornará maior a partir dos 16 anos, se for aprovada a lei, junto com os adultos, né? Que já são calejados, já são marginais. São criminosos profissionais. Mais periculosos e etc. É praticamente uma escola, né? Como é a FEBEM, a Fundação Casa, é uma escola do crime.
Volte e meia a gente vê nos noticiários aí rebeliões em fundações casas, eles colocam fogo, põem camisa no rosto para não identificar, matam seus companheiros de cela, barbarizam os agentes, os funcionários, torturam, igualzinho como no penitenciário adulto. Exatamente. Então, acho que não vai ter muita mudança abaixando a maioridade penal. E se não for feita uma mudança dentro da política de governo. Mas uma mudança radical. E lembrando a você, telespectador, você sabe muito bem, mas eu vou repetir aqui, hoje no Brasil o menor pode roubar, pode estuprar, pode violentar, pode furtar, só não pode trabalhar. Porque aí ele não pode ter uma carteira assinada e acredito que a maioria das pessoas que está me vendo agora começou a trabalhar com 12, 13 anos, não passaram nenhum tipo de trauma por causa disso. Trabalho é sempre bom. Lógico que a gente não vai fazer um trabalho escravo, mas no Brasil é tudo diferente. Eu volto um pouco na questão da educação. As pessoas acham que a escola tem que dar educação. A escola tem que dar formação. A educação, os valores, o certo e o errado tem de vir de casa. A formação do caráter tem de vir de casa. Vocês não acham que a maioria das pessoas também mistura muito isso? Os pais hoje querem colocar as crianças na escola e querem que ela já venha com o produto pronto. Só que tem uma coisa, a escola hoje em dia, a profissão de um professor, ela é tão perigosa quanto a profissão de um policial, de um jornalista, como você fez várias vezes, ir para a rua, pegar a ocorrência, aquele negócio todo. Porque hoje em dia, você vê menores aí, com muita frequência, você vê notícia de menor que agrediu o professor, que bateu na professora. Eu tenho um caso, que eu sempre cito esse caso, num bairro aqui em Santos, o garoto não se comportava bem, tumultuava, subia nas carteiras, aquele negócio. Aí a professora disse, olha, para fora. Levou ele para a diretora. Aí a diretora chamou, você está louca? Por quê? Esse aí é filho do patrão aí, não sei o quê. Do chefe do movimento. O chefe aí, ele vai vir aqui, porque ele vem aqui e ele apronta. A professora saiu. E no dia seguinte o cidadão foi lá. Cadê a professora fulano tal que botou meu filho para fora da classe? Foi cobrar a professora. Foi cobrar. Então, se o pai dá essa cobertura para o filho, se o pai não impõe limites para esse filho, você acha que o professor vai colocar limites? E aí, é como disse o doutor aqui, tudo passa pela educação. Não confundam educação com formação. A educação é no lar, é em casa. A escola é para a formação, né, daquele indivíduo. A escola vai complementar a educação. Exatamente, sem dúvida. Então, mas se o governo não dá a educação que deveria de dar para o pai dessa criança, para a mãe dessa criança, por exemplo, ou não tiveram oportunidade de estudar, são semi ou analfabetos, por exemplo, e nós sabemos que todos os filhos são espelhos dos pais. Logo, se o pai fala o português errado, se a mãe pratica um crime, se o pai também, o tio, já é um marginal formado, o que você vai esperar de uma criança dessa que vê o pai chegando em casa alcoolizado, batendo na mãe, muitas com vezes produtos de roubo, violentando os filhos, com drogas, com agredindo. cocaína, com maconha, ele cortando droga na frente da criança. Como é que vai ser criada uma criança dessa? Que educação que ela vai ter? É o exemplo que ela vai ter. É o mau exemplo. Ela vai achar que aquilo é certo. Ela Garoto. vai traficar, ela vai roubar, ela vai bater na mulher dele quando tiver uma O garoto esposa. chega em casa com um relógio, com uma camisa de marca, com um tênis, que os pais não puderam comprar, não compraram, e eles não perguntam a origem. Pode ser produto de furto, de roubo, né? Então eu acho que os pais têm que ter muito cuidado nessa questão. Que, como disse o doutor, todos nós sabemos disso. O pai, ele vai dar o exemplo para o filho. E não tenha dúvida que o filho vai ficar ligado no comportamento do pai para poder definir o que ele vai querer fazer na vida. E um outro detalhe, isso não acontece em determinadas faixas sociais. Isso acontece em todas as faixas sociais. É o filho do rico, é o filho do classe média, é o filho do pobre. Nós tivemos agora, semana passada, eu vi no noticiário, ele comentou sobre violência dos professores, com os professores, né? Não citaram a escola claramente na notícia,
mas falaram que era uma escola particular de Santos, que o aluno saiu aos tapas com a professora no chão, saíram brigando. Quer dizer... Entendeu? Porque ela tirou o celular dele. Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Ele estava tumultuando o ambiente do... Então, que condição tem essa professora? A escola particular, presume-se que a pessoa, o aluno, tem uma certa educação. Condição, né? Exatamente, tem uma certa educação. Foi criado bem pelo pai, pela mãe. Enfim, presume-se, né? Pois é. Mas não é o que a gente vê na prática. Essa presunção nem sempre é verdadeira. Nós estamos cheios. Você chega no sindicato dos professores que eles te contam lá verdadeiras barbáries que são praticadas por alguns alunos. Todo dia tem. Nós tivemos numa escola particular de Santos também aquele caso do menino que tomou o diário de classe da professora e quis apagar, rasgou o diário de classe porque ela tinha dado uma nota baixa para ele. Quer dizer, nós somos da época em que o professor era a segunda mãe da gente, os nossos pais davam aquela orientação, olha, se você causar algum problema na escola, você vai se ver comigo depois. O professor tem que ser respeitado, como qualquer outro ser humano. O respeito tem que ser para todos. O que se vê hoje é uma terra de ninguém e muitas vezes, quando os pais são chamados na reunião para se tentar resolver ou para se comunicar aquela situação, porque às vezes muitos pais não têm conhecimento do filho agressivo e tal, os pais falam que o errado é o professor. Que o filho dele está certo. Os pais são contra, alguns pais, evidentemente, são contra os professores. E aí tira toda a autoridade do mestre. Né? A criança, o adolescente, a criança, dentro de casa, às vezes ela é uma personalidade. E fora, na escola ou na rua, ela é outra personalidade. Se junta com os outros colegas. Exatamente. Às vezes vem as más companhias, por ela não ter a formação ainda de personalidade ainda totalmente formada, então ela pode ser influenciada pelos colegas, por pessoas maiores de idade do que ela. Enfim, então dentro de casa ela acaba seguindo determinadas regras que os pais impuseram. Então ela tem um certo medo, porque senão ela vai ficar sem o videogame, vai ficar sem o cinema, o passeio do final de semana, enfim, é o sapato que ela gostaria de comprar. Então, ela, fora de casa, ela se torna agressiva, se torna às vezes até um monstro, né? E prejudicando terceiros, né? Principalmente professores na escola. Os próprios colegas. E outra coisa, não há muita informação em determinadas áreas mais carentes, mais pobres. Então o pai já tem aquele medo. Se eu der um tapa, eu vou para a cadeia. Agora não pode. A lei da palmada. Não pode dar uma palmada que eu vou para a cadeia. E o menino falou assim, se me bater, eu te denuncio. Eu te denuncio. Então, isso aí eu acho que só veio complicar. Não digo que o pai deva agredir, não, mas botar de castigo. Que a lei da palmada, ela fala não só no castigo físico, como também psicológico. Né? Você não vai ver hoje o computador, porque você também não pode. Não pode cercear nenhum tipo de vontade da criança. Então não há como o pai colocar um freio naquele garoto. Ou seja, não há como educar. Não há como educar. Eu conheço um casal que o filho bate na mãe. O filho deve estar agora com seus 13 anos, 12 anos. Era tão forte, porque o pai é muito forte também. Provavelmente começou a bater quando era criancinha. E aí chutava a mãe. Não tem repressão, né? Não tem como. Hoje em dia, principalmente as mulheres, as mães, né, já há muitos anos, graças a Deus, trabalham fora. Então, perderam aquela relação de mãe e filho, muitas vezes. Então, ele deixa com a avó, deixa com a babá. Né? Muitas vezes a avó, como já é de épocas antigas, tem uma educação retrógrada, então acaba fazendo tudo que a criança quer, mima a criança. Acaba sendo mais permissiva. Exatamente. E aí quando a mãe chega, não tem pulso forte para manter a educação. Vocês são de uma geração bem mais jovem. Mas na minha época, a gente ficava de castigo na escola. Ficava de castigo. Virado para frente da parede. Para a parede. Eu ainda peguei época de ficar de joelho. Isso sim, isso é um castigo físico. Né? Eu acho que isso aí não cabe mais, hoje em dia. Mas o professor tem que ter na mão um trunfo, tem que ter uma carta na manga para dominar aquele aluno. Porque os pais, como você falou, meu filho, vai para a escola, vê lá, se comporta, hein? E manda, e não quer saber o que está acontecendo. Não me traga problemas, me traga soluções. Exato.
Uma outra coisa que a gente, em relação aos presos e aos locais onde eles vivem, vocês não acham que já era a hora de se pensar em privatizar as cadeias? Havia um projeto aí, chegaram a discutir um projeto desse aí, mas não foi para frente. Não sei explicar porquê, mas não foi para frente. Vocês são a favor de se fazer um projeto com algumas penitenciárias e entregar para a iniciativa privada? Porque a iniciativa privada vai tirar um lucro dali, porque o empresário que entrar no negócio não vai entrar para perder. Vai colocar o preso para trabalhar, o preso vai ter que cumprir meta. Não sei se o doutor tem conhecimento, quanto custa um preso hoje para o Estado? R$2.000. 2.200. É quanto custa um preso para o Estado. Então, nós temos aqui 100 mil, vamos dizer, por exemplo. Nós temos 600 mil presos no Brasil. 600 mil. É muita gente, né? E outra coisa... Ao custo de R$2.000 por mas o Estado não teria gasto com o carcereiro, com a construção dos presídios, com a manutenção dos presídios. Quer dizer, eu acho que para o Estado seria uma boa. Funciona assim nos Estados Unidos. E a gente podia copiar o que eles fazem de bom. Você concorda lá com isso, nos Estados Alex? Unidos é uma cela para um preso, 2 no máximo. No máximo. E dependendo, e as cadeias também, elas são feitas, existem classificação de crimes, né? O sujeito que comete um homicídio, ele não fica com um estelionatário, por exemplo. Aqueles primários, aqueles mais perigosos e aqueles que são feras. São separados. Olha, nós tínhamos isso no Carandiru, né? Eu estive numa cidade chamada Huntsville, lá tem uma faculdade. A cidade vive basicamente de duas coisas. A faculdade de um lado e os presídios do outro. Inclusive lá ficam aqueles presos, lá está o corredor da morte, né? Mas você passa pela rua, você não vê aquele aparato policial, de arma na mão, correndo, sirene, não sei o quê. É como se fosse uma cidade pacata, uma rua qualquer. Você percebe, você sabe que ali são galpões separados de presos. Tem uns 16 galpões. Tem uma quantidade imensa de presos lá, né? Então você entra, já de cara, você tem o museu do presídio. Então você entra, o cidadão te recebe, já vai mostrando para você. Lá está aquela pistola que o Dillinger usava, né? Tem também aquele Bonnie and Clyde, tem lá os jornais, as notícias que eu dava deles, as armas que eles usavam. Então você passa por aquilo tudo. É um turismo. É um turismo dessa parte. Aí depois, não é qualquer pessoa que pode ir lá onde estão, naqueles galpões. Mas a pessoa que é autorizada, é feito um levantamento, quem é esta pessoa, né? É parente, é amigo, é comparsa, quem é? O que ele foi fazer ali? Fica registrado aquela presença, nome, endereço, tudo aquilo. Então há um controle absoluto. Alex? Sim, isso aí seria o ideal, né? Sem violência. Isso seria o ideal para fazer, mas é aquilo que a gente volta na estaca de novo. Zero de cultura, de vontade política. Porque aqui quando se fala que vai se construir um CDP ou uma unidade da Fundação Casa numa determinada cidade... Os moradores daquela região não querem. Já fica em polvorosa. Mas por quê? Porque o modelo atual o sistema não impõe. Exatamente, não oferece segurança. Como você citou nos Estados Unidos, se criou uma estrutura, provavelmente esses presídios são da iniciativa privada, a segurança é feita por eles. Outra coisa que não pode mais acontecer no Brasil é policial escoltar preso. Não, a escolta de preso, na verdade, deveria ser por agente penitenciário. Mas agora quem faz, em alguns lugares, é a polícia militar. Só que por falta de gente, tem investigadores também vigiando. O investigador é o cara que vai na rua, vai prender o cidadão. Já tem uma animosidade muito grande aí. Porque ninguém gosta de polícia. A não ser aquela pessoa que teve um problema, que foi atendida naquele momento e que se sentiu feliz por ser bem atendida. Bom, o policial foi honesto, foi legal, foi aquilo. Fora disso aí, ninguém gosta, porque o policial, em princípio, é aquele que tira a sua liberdade, certo? Já começa por aí. Então ninguém gosta de policial. Agora, o policial que vai na rua, que prende o cidadão, que a família vem e se volta contra o policial, aquele negócio todo. Depois, esse policial é quem vai servir de babá para o preso. Está errado isso aí. Isso é desvio de função. Ou seja, tem que se criar regras claras e que tenham efeito para policial militar ficar na função dele, que é policiamento ostensivo. Para o investigador ter tempo de investigar
um crime e poder resolver os casos que chegam nas delegacias. O final do ano passado, não sei se foi o secretário de Segurança Pública que saiu, ele, num desabafo, ele falou que São Paulo, que a polícia de São Paulo não esclarece nem 2% dos crimes registrados. 2%. Porque não querem, né? Porque quando é o parente deles que foi assassinado ou foi assaltado, o próprio policial vai lá e acha rapidinho. Quando é o parente do governador, o parente de um artista da grande e poderosa emissora de TV que nós temos no país, aí eles vão e acham rapidinho, entendeu? Então, volto de novo, é vontade política, né? Vontade política. E quando você pede para fazer a função dele, eles te exigem dinheiro ainda. Eles exigem dinheiro. Você fica se quiser que eu faça essa diligência, custa X. Tem que pagar por fora, para poder viajar, para ir lá. Absurdo. Para poder fazer o trabalho. Eu não sei se você se recorda, eu trabalhei em 99 e 2000 como estagiário do delegado, falecido delegado Dr. Hélio Hotz. Hélio Gomes Hotz. Exatamente. E lá eu aprendi muita coisa, né, que me ajudou na faculdade, mas também aprendi também que eu não deveria seguir a carreira como delegado de polícia como eu gostaria de ter seguido, né? Verdade. Naquela época. Graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus de não ter sido policial civil, né, ou federal ou militar, nenhuma das instituições. Eu sou feliz com a minha profissão, como advogado, enfim. Então a gente vê muita coisa errada, muita corrupção. Dentro dos presídios existe corrupção, entendeu? Talvez se privatizasse as penitenciárias, talvez diminuísse a corrupção, né? Porque a gente sabe que entram celulares, celular é uma drogas, aberração, né? As drogas eles até deixam entrar, porque se não deixar entrar não droga, tem como segurar a cadeia, fica nervoso lá dentro, fica com a síndrome de abstinência da droga e ele fica violento, então eles preferem que entre droga para acalmar o preso. Também é interessante, né? Para ele. Enfim. Como é que eles pegam essas escutas todas? Porque o celular que entrou já está devidamente cadastrado. Grampeado. Então deixa entrar, a visita chegou, então com o celular, coisa e tal, vai lá. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu concordo plenamente com o doutor, tem que haver uma mudança radical, isso é uma questão cultural, isso não vai mudar tão cedo, a gente vai continuar vendo essa corrupção que aí está, vendo que o atendimento às vezes é feito de acordo com a presença da pessoa, de como ela está trajada, como ela está vestida. Porque chega num plantão, você sabe muito bem disso, você esteve nessa área há muito tempo, dependendo de como você está vestido, você tem um atendimento. Quando, na verdade, somos nós, munícipes, que pagamos os nossos impostos, e com esses impostos é que são pagos o salário dos policiais, dos bombeiros, toda essa gente. Então, acho que teria que haver, quem procura uma delegacia ou quem procura um hospital, já está fragilizado por causa de algum problema. Merecia uma atenção especial. Um acolhimento mais humano. Mas chega lá, o policial está muito pé da vida, que o salário dele não é aquele que ele precisava, não dá para pagar as contas, está o filho no colégio, está aquele outro lá que apurrinhou, está aquele cara que fez uma queixa contra ele, ainda estão apurando aquilo, e ele então descarrega em quem chega lá para pedir o atendimento. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer de forma alguma. Ele tem que zelar pela profissão dele, tem que zelar pelo cidadão, pela função que ele escolheu exercer ali, entendeu? E muitas vezes não ocorre isso. E aí cai naquilo que a vítima não tem vontade de ir na delegacia para... Pelo atendimento pelo que ela recebe. Já está fragilizada, não é bem atendida, ela... Doutor Hélio Pantaleão dizia o seguinte, que o plantão policial é a sala de visita da polícia. O cidadão chegou no plantão, dependendo do atendimento que ele recebeu, é a avaliação que ele vai fazer da polícia como um todo. E isso, boca a boca, né? O que ele vai contar para outras pessoas, isso vai fazer a diferença. Eu queria saber de vocês, para a gente finalizar e depois a gente faz as considerações finais, se vocês são a favor da unificação das polícias. Outro tema polêmico. É outro tema polêmico. Não dá um programa só de unificação das polícias. Não dá para fazer só assim, tem que... Há uma série de estudos tem que ser feito. Entra de novo no assunto cultural, né? Nós estamos acostumados com uma forma um sistema das polícias militares, civil e federal, e se houver uma mudança vai ser radical, né? Unificar é uma mudança radical,
né, unificar as 3 polícias. Né? Você unifica as polícias. Você pega um coronel, você vai dar que função para ele? O militar é complicado. Qual vai ser essa equivalência a um delegado, por exemplo? Hoje tem qual é o comandante que vai querer receber ordem do delegado? Qual é o delegado que vai querer receber ordem do comandante? Qual é o delegado da federal que vai querer receber ordem do comandante ou do delegado da civil? Então vai ficar essa hierarquia, né? Essa convivência já não é das mais harmônicas, né? Não é. Já tivemos greve de polícia civil e militar que os dois entraram em confronto, né? De frente ao Palácio. Exatamente. Então nem eles não se respeitam, entendeu? Eles acham que a federal é a primeira, a civil é a segunda e a militar é a última de todas, né? Quando na verdade cada uma delas tem uma função específica. Exatamente. Polícia Militar ostensiva na rua. É para evitar o crime. Para prevenção. Evitar Polícia Civil para investigar os crimes. E esclarecê-los. Né? E o Judiciário para julgar e punir quem for culpado ou não. Doutor Alex Cardoso, suas considerações finais. Alex Cardoso, que tem uma outra função também na Associação dos Advogados. Pode dar o seu boa noite, o seu aviso. Sou diretor lá da Associação dos Advogados, né, de Santos, diretor cultural, e a gente fica feliz de poder fazer parte daquela diretoria e estamos sempre organizando estudos e palestras jurídicas, na área jurídica, e aquele advogado que ainda não é sócio, quiser se associar, seja bem-vindo à nossa associação. Dia do desafio? Dia do desafio é amanhã. Amanhã é o Challenge Day, né, que existe há muitos anos em todo o mundo. Que o Santos não perde, não? Santos é campeão há muitos anos, né? Não sei ainda, mas o cidadão tem que praticar 1 hora de atividade física para ser considerado como válido, né? Então amanhã estaremos caindo no mar às 6 horas em ponto. Pessoal da onde? Pessoal de stand-up paddle. Né, o pessoal do Fábio Paiva, que é um dos organizadores, o Sesc é o organizador maior, mas o Fábio Paiva que teve essa iniciativa, o canoísta, e estaremos partindo lá de frente da guardaria dele, na ponta da praia, e vamos dar a volta na ilha de São Vicente, né? Para muitos, às vezes, não sabem que nós moramos numa ilha, né, composta por 2 municípios, Santos e São Vicente, que ela tem o território de 44 quilômetros. Então nós vamos fazer essa volta com pranchas de stand-up, race, no menor tempo possível, né? Mas já tem mais de 50 remadores aí, e vamos tentar quebrar esse desafio aí, praticando stand-up paddle em volta da nossa ilha. Ok, Absair Rocha, muito obrigado. Professor Absair Rocha, suas considerações finais, sua boa noite. Muito obrigado pelo convite, e eu já participo desse evento aí na minha caminhada. Vou de caminhada só. Maravilha. Light, a minha de manhã, 1 hora, 1h30 de caminhada. Maravilha. Todo mundo praticando atividade física. Foi um prazer ter vocês aqui. Gostaria de tê-los mais vezes. O nosso boa noite. Antes de encerrar, não poderia deixar de falar da Liga dos Vingadores do WhatsApp, que está fazendo o maior sucesso aí. Professor Pena, doutor Alcatrão, doutor Legrand e William Wilson. Tá faltando mais um, eu esqueci agora, mas eu tenho que encerrar. Um abraço, até amanhã, tchau!